Eu sei que eu tô há alguns meses atrasada, que geralmente vídeos para falar sobre as tendências do próximo ano saem por volta do mês de dezembro. Porém, ainda estamos em tempo, a gente ainda tá em fevereiro e tem muitas águas que vão rolar nesse mercado, nesse meio de enablement. Se você tem interesse de saber um pouco mais sobre as tendências para esse ano, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Lilian Mendes, sou especialista em Sales Enablement e vou compartilhar com vocês algumas tendências sobre Sales Enablement 2023, mas eu já falei sobre esse assunto lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, fica aqui o convite, tá aqui o meu arroba, eu compartilho lá no meu Instagram muitos insights, muitos conselhos sobre a prática de Sales Enablement do dia a dia, então fica aí o convite, se você quiser saber um pouco mais, me segue por lá. Vamos lá. Se você me vê olhando para o lado, olhando para cá, olhando para o lado, olhando para cá, é porque eu estou utilizando a minha segunda tela para me guiar e compartilhar todas as informações com vocês. Você deve estar se perguntando, qual foi a minha base, qual foi a minha fonte para trazer esse conteúdo para vocês, né? Já te acalmando, não foi fonte de vozes da minha cabeça, tampouco foi a minha bola de cristal, o Espírito Santo que sussurrou ao meu ouvido. Também não joguei na internet, no Google, quais são as principais tendências para Sales Enablement em 2023, porque não viria nenhuma informação relevante. Tudo isso é com base em estudo de muitos relatórios, tanto nacional quanto internacional, são mais de 100 páginas lidas, a maior parte delas em inglês, para trazer esse panorama para vocês. E aqui eu quero citar as três principais, que foi o relatório da Sales Enablement Collective, que saiu no finalzinho do ano passado ou no começo desse ano, o relatório da Sales Enablement Pro, que está super fresquinho, tem 2 ou 3 dias que eles lançaram, e também da Aceleração em Vendas, que é do mercado nacional, que é o relatório de vendas B2B, tá super completo. Vocês conseguem essa informação na internet também, baixar de forma totalmente gratuita, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais em cada um dos pontos que eu vou trazer com vocês. Lógico que aí, a partir da reunião de todas as informações, eu fiz esse compilado e tem algumas coisas que também é da minha análise própria, né? Afinal, eu sou especialista de Sales Enablement, também tenho coisas para compartilhar. Vamos lá, galera. Vamos falar primeiramente de mercado. Para quem acompanha um pouco mais a economia, sabe que no início desse ano, no Fórum Econômico Mundial, 2/3 dos principais economistas do mundo apontaram que recessão mundial é algo eminente, algo que realmente vai acontecer, óbvio, por conta de um mundo pós-pandemia, esse conflito da Ucrânia com a Rússia traz esse momento de incerteza, esse momento de tensão, a inflação nos principais países do mundo batendo seus recordes, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, tudo isso tem culminado para uma grande recessão global e com isso os mercados, né, as empresas têm vivenciado grandes desafios. Esses desafios, como eu disse, por conta do mercado que está vivenciando um momento que é bastante incerto, e com essa incerteza, com essa instabilidade, investir na implantação de uma área de Sales Enablement ainda é considerado um tema tanto quanto delicado. Mas por que que é delicado? Porque não é efetivo? Não, muito pelo contrário, é extremamente efetivo. Mas a alta liderança das empresas ainda tem pouca clareza sobre o papel de um profissional de Sales Enablement. Um dos objetivos com esse vídeo e também com o meu Instagram, enfim, todas as minhas redes sociais, é disseminar um pouco mais o conteúdo para trazer clareza não só para a alta liderança, como para a média liderança, para a galera que é operacional. Eu entendo e já enxergo uma grande evolução de um ano para cá. Hoje as pessoas já entendem muito mais da efetividade, do impacto que Sales Enablement pode trazer para suas respectivas operações, mas ainda é muito pouco, ainda não é o suficiente para a alta liderança entender qual que é esse impacto positivo e no momento de certeza eles preferem não investir. Agora, quem já investiu na estratégia de Sales Enablement e está passando aí por esse momento de crise dentro das empresas, infelizmente as empresas estão enxugando as suas estruturas, isso significa demissão, a gente já tem visto alguns colegas saindo e tudo mais, e
E para quem fica, né, para tentar aqui se manter, mostrar o que está sendo feito já não é mais suficiente. Não basta você falar o que você tá fazendo, quais são as suas ações diárias, quais são as suas entregas mensais, etc. A partir de agora, não de agora, mas a tendência para esse ano e para os próximos é provar com dados o impacto financeiro relevante dentro da estratégia da organização. Então, nesse mundo incerto, infelizmente, Sales Enablement virou um alvo fácil para demissão e a gente precisa ficar muito atento, começar a provar com dados o impacto que a gente traz dentro da nossa equipe. A boa notícia, porque sim, apesar de tudo indo, parece que tá tudo indo mal, existe uma boa notícia, é que quem já tem um plano de Sales Enablement implementado vai conseguir provar o seu valor, vai conseguir, se seguir essa regrinha aí, se seguir essa receita do bolo de ter as ações e provar com números o impacto, se seguir isso certinho, vai conseguir provar o seu valor e ter aí uma jornada bastante duradoura da área dentro das suas organizações. E a melhor notícia é que em 2024 as empresas que não investiram nessa estratégia em 2023 vão se arrepender e vão ter que correr muito atrás do prejuízo para fazer a implementação da área. Então eu acho que é uma coisa bem bacana. Beleza, Lili, já entendi que o mar não está para peixe, que o mercado tá meio incerto, mas qual que é a direção que a gente tem que seguir? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. E eu já vou começar aqui a primeira frase, vendo escamas caindo dos olhos de muitos, ao descobrir que Sales Enablement não é uma área de suporte ao time de vendas, e sim nós somos parceiros de negócio do time de vendas. Então, se você tem uma área de Sales Enablement que só fica resolvendo BOzinho de vendedor, apagando incêndio, saiba que talvez você não esteja utilizando o máximo do potencial da tua área, ok? Então, já reflitam sobre essa frase. Sales Enablement é parceiro do negócio do time de vendas, não tem que ficar apagando incêndiozinho, não. Porém, durante esse ano de 2023, as áreas elas vão precisar ter bastante entrosamento e sinergia, realmente um trabalho em equipe para que os resultados da operação, para que os resultados da empresa sejam positivos. Nada dessa história de lobo solitário, cada um faz uma ação e vai seguindo aí, não. O trabalho vai precisar ser em conjunto, com bastante feedback, bastante escutativa, bastante análise de ambos os times para que as ações de fato sejam efetivas e a empresa bata suas metas nesse período de crise. Ok? Olhe cada detalhe do processo de vendas. E quem tá falando isso não sou eu, é nada mais nada menos que Roderick Jefferson. Nem sei se é assim o nome dele. Ele, para mim, é considerado, sei lá, o papa de Sales Enablement. Eu adoro os conteúdos dele. Tem livro, inclusive, tá em inglês, mas enfim, super recomendo a leitura. E ele diz: olhe para cada detalhe do processo de vendas. Então, nesse tempo, aliás, muito do que foi visto em todos esses relatórios dá a entender que Sales Enablement esse ano vai precisar fazer muito mais com menos. E essa tendência de fazer mais com menos está muito nessa frase, né, de Roderick Jefferson. Olhe para cada detalhe do processo de vendas. Então, será que está fazendo sentido fazer como nós fazemos até agora, tudo que fazemos? Sei que parece muito fazemos, parece meio loucura que eu acabei de dizer, mas é simples entender. Será que o ICP, né? Será que o cliente ideal que a gente definiu lá no passado ainda faz sentido para o produto que a gente está oferecendo, para onde a nossa operação está indo? A forma como nós fazemos a aquisição de leads, será que não existe um campo para melhoria ou uma otimização ou algo que a gente consiga trazer um resultado diferenciado? O vendedor que vende o nosso produto é o perfil de vendedor ideal? E eu tenho até um case nesse sentido, a gente fez uma alteração recente aí no perfil dos nossos vendedores, e a gente está tendo bastante resultado positivo nessa mudança do perfil de vendedores que a gente tinha e tem agora na nossa operação.
olhar para a jornada do cliente, no processo de vendas como um todo, no sistema que nós utilizamos, como nós utilizamos o sistema, a nossa própria carteira de clientes, e aí entender melhor essas estratégias de upsell, de cross-sell, para aproveitar melhor as oportunidades dentro da carteira. Inclusive, existe até um estudo que fala que as empresas conseguem faturar até 3 vezes mais do que a carteira já fatura se a gente conseguir vender mais para o mesmo cliente. Então, existe essa grande tendência aí de fazer mais com menos aí para 2023, upsell e cross-sell. Olhe para além da sua área de vendas. Essa é uma tendência muito interessante que diz, né, que nós, Sales Enablement, precisamos olhar para além do nosso time de vendas, das necessidades individuais dos nossos vendedores, e sim olhar para que o cliente do nosso cliente, né, colocando o vendedor como nosso cliente interno, mas o que o cliente do nosso cliente tem a dizer. E vocês vão conseguir extrair insights valiosíssimos de melhoria do produto, de melhoria do processo, com a implementação de um simples processo como esse. Você pode escutar uma ligação, né, fazer uma monitoria, você pode acompanhar uma videochamada, estar presente com o teu vendedor ali no momento de uma conversa de venda. Você com certeza vai conseguir extrair muitos processos de inovação e melhoria com essa simples iniciativa dentro desse ano de 2023. Então, super recomendo, vá além da tua área ali de cuidar dos vendedores, comece a escutar os clientes dos seus clientes. Outra tendência, mantenha perto líderes de vendas a gente já falou, né? Mas RevOps, Marketing, CX, Revenue, enfim, mantenha perto pessoas que você identifica que são as figuras chaves que precisam comprar a ideia de Sales Enablement dentro da sua empresa. É importante manter por perto e principalmente ouvir o que essas pessoas têm para dizer e apresentar também para essas pessoas o impacto que Sales Enablement tem feito dentro das organizações, dentro dos times comerciais de uma maneira geral. Então, primeiro, mapeie quem são essas pessoas, mantenha por perto, peça feedback, peça insights de melhoria, identificação do que eles acham que você poderia implementar de diferente dentro da tua operação. Beleza? É uma forte tendência. Não se esqueça de manter o registro de tudo. Muito importante a gente registrar, porque com dados que a gente consegue ganhar esse jogo. Entrando aqui nas tendências relacionadas à capacitação, que você já sabe, né? Sales Enablement na tradução literal, capacitação de vendas. Vamos falar sobre tornar o aprendizado mais simples, fácil e envolvente. E só de pensar em tornar o aprendizado mais simples, fácil e envolvente, já vem uma porrada de coisa que você vai precisar estudar. Andragogia, como o cérebro humano aprende, melhorar suas apresentações. Ixi, tem coisa aí para você aprender para você conseguir tornar o aprendizado mais simples, mais fácil e mais envolvente. Não vou falar muito mais sobre isso aqui, tem até vídeo no canal falando sobre parte de capacitação, mas mapeamento de competências, habilidades e atitudes para um vendedor e uma equipe de alta performance. Se a gente está falando de capacitação, a gente também está falando um pouco sobre treinamento, mas não só treinamento, né? Treinamento é o que é mais conhecido como ongoing ali, dessa melhoria contínua. A gente precisa saber o que é o ideal, o que se espera idealmente para esse vendedor quanto às suas competências, suas habilidades e as suas atitudes, e Sales Enablement preparar trilhas de aprendizagem, de capacitação que consigam sustentar o desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades e dessas atitudes, beleza? Então, tá aqui como uma forte tendência. Capacitação não é somente treinamento, que foi o que eu acabei de falar. Existe uma grande tendência de implementação de plataformas LMS para medir a efetividade das ações de capacitação, e aí você conseguir extrair números, dados, conforme os vendedores vão executando, vão realizando essas atividades, a gente consegue ter um pouco mais de dimensão daquilo que vai ser o retorno sobre este investimento, o retorno sobre cada uma das ações de capacitação. Curadoria de todos os conteúdos de venda, a gente foi muito forte isso falado
principalmente no estudo da Sales Enablement Pro, sobre essa curadoria, sobre todos os conteúdos de venda. Então o vendedor ele precisa estar preparado, digitar ali as informações que ele precisa e ter automaticamente um material que consiga ajudá-lo dentro do processo de vendas. Isso está muito relacionado com tecnologia, que é o nosso próximo assunto. Não, tecnologia não é o próximo assunto, mas é um dos assuntos que a gente vai falar nesse vídeo. E aí precisa ter governança todo esse processo. Então, o que até agora, que até o ano passado ficou uma coisa de responsabilidade de seus enablement, mas quando existia o tempo ia lá e atualizava, deixava o processo formalizado. Agora não, existe uma necessidade muito grande de governança em todo o processo dessa curadoria de todos os conteúdos que um vendedor precisa para que a gente tenha maior efetividade em todo o processo de vendas, beleza? Seguimos aqui para falar de engajamento, e antes da gente aprofundar na principal tendência, né, só relembrar aqui para vocês os pilares do engajamento: propósito, capacitação e recompensa. Capacitação, acabei de falar um pouquinho sobre as principais tendências de capacitação. Falando de propósito, óbvio, eu tô falando do propósito da empresa, do propósito do produto, um motivo forte do vendedor executar aquilo, além daquilo que também é importante para ele, que no final das contas é a recompensa. Então, esses são os 3 pilares do engajamento, e caso um desses pilares esteja meio capenga, é bem provável que exista certa desmotivação, desengajamento, se é que existe essa palavra, dentro da tua operação de vendas. Então, o Sales Enablement esse ano vai ficar de olho nessa questão do engajamento, porque enquanto a tecnologia avança, e a gente vai falar daqui a pouco sobre tecnologia, a gente vai ficar muito mais preocupado no desenvolvimento daquelas competências, habilidades e atitudes, né? Falando de capacitação, na felicidade da nossa operação e também olhando para a parte de recompensa. Sim, eu não sei se na sua empresa é Sales Enablement que cuida dessas ações de engajamento, dessas ações relacionadas à comissão, né, do que vai trazer aí para o vendedor de novo, qual é a campanha aí que vai fazer com que o vendedor se estimule ainda mais. Não sei como é que funciona na realidade da tua empresa, mas é uma forte tendência de Sales Enablement ficar de olho nisso para esse ano de 2023, beleza? E agora falando sobre coaching, a criação de um processo estruturado e consistente de coaching, mas para que isso aconteça, as lideranças de vendas vão precisar comprar essa ideia aí encabeçada por Sales Enablement. A criação de um processo estruturado, tudo bem, tranquilo, a gente faz isso com as mãos amarradas nas costas. Agora ele precisa ser consistente, não tem como ser uma ação muito pontual, um mês a gente faz, no outro mês a gente abandona. Realmente precisa ser algo que é preciso ter uma evolução, um rastreio de uma evolução aí dentro dos processos de coaching aí no dia a dia da tua operação comercial, obviamente encabeçados por Sales Enablement, mas a liderança de vendas participando fortemente, participando ativamente, melhor dizendo, aí dessa rotina. E qual resultado importa no final das contas? Para esse ano de 2023 existe uma forte tendência da gente olhar não só o resultado individual do vendedor, já falo sobre isso, mas do próprio time de vendas. As empresas elas têm olhado cada vez mais para o resultado do coletivo. Então o resultado que importa, além do resultado do vendedor, então a gente vai continuar olhando para a performance individual de cada um da operação, mas o resultado do time de uma maneira geral conta, e as empresas estão buscando cada vez mais incentivar, premiar, entregar bônus em relação aos resultados do próprio coletivo, tá? Então, por isso, coaching para todo o time, para desenvolvimento desse mindset coletivo, para o atingimento das metas, dos resultados da operação de uma maneira geral. Agora, falando sobre tecnologia, inteligência artificial veio para dominar o mundo, sim, e veio para dominar também a nossa área de Sales Enablement. Eu comentei com vocês sobre
Um exemplo em relação à inteligência artificial, quer dizer, eu nem cheguei a comentar, né? Eu comentei sobre curadoria dos conteúdos, que é uma grande tendência para capacitação, e aí a gente viu recentemente lançada aí ChatGPT, então veio para fazer uma revolução com certeza no nosso mercado, tornar esse acesso do próprio vendedor às informações que estariam presentes, por exemplo, num vídeo que foi gravado na plataforma LMS ou em algum playbook de vendas, em algum material, tudo isso muito acessível de forma muito fácil via chatbot, de repente, para o nosso time de vendas, tá? Então a integração de várias plataformas num único lugar é realmente revolucionário. E aí aqui também quis trazer para vocês governança, né? Utilização completa das soluções de todas as plataformas utilizadas, porque para existir essa inteligência artificial funcionando da maneira que se deve, tudo precisa estar preenchido da forma correta, vamos dizer assim. Então, há uma grande tendência desse ano, 2023, Sales Enablement ser o chato do sistema, exigir aí que a turma realmente faça aquilo que tem que ser feito da forma correta dentro do sistema, nada de preenchimento meia boca. Então, governança em todos os sistemas é uma grande tendência de tecnologia para 2023, Sales Enablement e dados, me prove com dados. Mas o que fazer com esses dados, né? Então, como eu falei lá no princípio, quando a gente estava falando sobre mercado, que hoje não é mais interessante só mostrar o que você faz e sim provar o impacto com números, a tecnologia vem facilitar aí essa análise, esse recolhimento de todos os dados. Comentei com vocês ali na parte de capacitação sobre a implementação de plataformas que vem trazer uma gamificação, que vem trazer uma análise quantitativa das próprias ações de Sales Enablement e o impacto, como quando a gente fala sobre, nesse exemplo, a parte de treinamento, tá? Vamos dizer assim. Então, dados, me prove com dados. E o que fazer com esses dados? Bom, a tecnologia vai nos ajudar e muito. Comunidade, né? A comunidade de Sales Enablement tem crescido a cada dia, por mais que o mercado ainda esteja em crise. Fortalecimento da comunidade, muito benchmark, muito grupo de boas práticas, inclusive tá até aqui no campo de comentários, né, desse vídeo. Se você não estiver participando de nenhum grupo de Sales Enablement, te convido a participar desse. É um grupo novo, então, enfim, não sei quando você vai ver esse vídeo, se esse grupo vai estar cheio, se esse grupo ainda vai estar vazio, mas é uma comunidade que está nascendo aí para levar esse conhecimento e essas boas práticas de Sales Enablement a cada vez mais empresas e principalmente desenvolver aquelas pessoas que estão acabando de chegar na área, que estão perdidas. Fica aí o convite para entrar nesse grupo de boas práticas, para a gente marcar bastante benchmark, para a gente conversar muito sobre o crescimento e desenvolvimento da área dentro da tua empresa. E o teu desenvolvimento pessoal também. Mas, para a gente finalizar, eu quis reunir aqui os grandes insights, os principais insights que eu tive aí após essa análise. Primeiro, muitos autores, né, de todos esses relatórios estão dizendo Sales Enablement esse ano precisa se reinventar, precisa de fato colocar a mão na massa e fazer mais com menos. Vamos aproveitar o nosso sobrenome, né? Sales Enablement e inovação é quase que sinônimos. Então, é hora da gente fazer mais com menos, é hora da gente se reinventar, inovar, analisar e tudo isso. Um mindset para todos nós que trabalhamos com enablement nesse ano, ele vai precisar se manter apaixonado, genuíno, intencional. É muito difícil encontrar alguém que é da área de enablement que não esteja apaixonado pela posição, apaixonado pela rotina, porque de fato é muito gostoso aquilo que a gente desenvolve no dia a dia. Então, o mindset precisa permanecer apaixonado, genuíno e intencional para que a gente consiga driblar aí as dificuldades do dia a dia com essa questão dos momentos em crise, das incertezas, mas principalmente pratique o que você prega, né? Como é que você vai ter a autoridade, poder influenciar outras pessoas
relacionados aos seus comportamentos se você tem hábitos não muito bons, hábitos que não são legais, assim, hábitos ruins. E isso aqui eu tenho feito na prática para quem realmente me acompanha no dia a dia do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, fica aí o convite. Eu falo muito sobre performance, eu falo muito sobre consistência com os meus vendedores. E como que eles vão precisar, e como que eles vão visualizar isso dentro de mim? Eu sei que isso é muito pessoal, talvez você não tenha essa relação com o teu time de vendas, como eu tenho com o meu time de vendas. Mas eu acho que é importante, porque se você vai dar um feedback sobre performance, você vai dar um feedback sobre consistência, por exemplo, como que você vai dar exemplos da prática, do dia a dia, da cabeça, de quem vivencia tudo isso? Se você talvez já vivenciou, porque talvez você já tenha sido vendedor, mas e se você nunca foi vendedor, enfim, tô abrindo várias janelas aí para você refletir a respeito disso. Pratique o que você prega. Mentalidade data-driven, né, algo que a gente nunca cai de moda, mentalidade orientada aí para dados, analise todas as suas ações, planilhe, quantifique. É importante para você identificar pontos de melhoria e principalmente pontos de evolução, porque a gente só fica focado em pontos de melhoria, mas também pontos de evolução é muito importante quando a gente desenvolve essa mentalidade data-driven. E estudo, cuidado com a ilusão do saber, porque tem muitos seres animalmente que acha que sabe de muita coisa, que acha que sabe de tudo e sabe bem pouco de muitas coisas. Então, nesse tempo é importante a gente aprender mais sobre todos os pontos que tangem a atuação de um Sales Enablement, que é um exemplo. Falei sobre a parte de capacitação, que é a tendência a gente ser mais simples, a gente trazer um aprendizado mais engajador ali para nossa equipe comercial, e só naquela simples frase já existia muito estudo envolvido, como o cérebro humano aprende, andragogia, como fazer boas apresentações, como ter apresentações mais dinâmicas, como utilizar gamificação dentro dos treinamentos, enfim, aprender mais sobre todos os pontos que tangem uma atuação de um Sales Enablement vai às vezes exigir que você vai estudar marketing, vai entender processo de aquisição de lead, vai entender perfis comportamentais. Então tem muitas coisas que durante esse ano de 2023 eu recomendo que você faça aí uma agendinha, uma listinha de assuntos para que você estude. Eu tenho aqui na minha frente, não dá para mostrar para vocês aqui agora, mas eu tenho bem planilhado todos os assuntos que eu preciso estudar esse ano para que eu entregue muito melhor, com muito mais qualidade para minha operação de vendas. E revisite todo o processo de vendas, né, trazendo a tendência que o Roderick Jefferson comentou. Revisite todo o processo de vendas, invista tempo e energia melhorando a máquina de vendas, mas a grande mensagem é simplificar, padronizar para escalar, objetivando sempre no aumento da performance e no resultado da tua operação de vendas. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as principais tendências de Sales Enablement para o ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado da minha interpretação, da minha análise desses principais pontos. E se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, mas principalmente de me seguir lá no Instagram, porque lá eu mostro o pau quebrando todo dia, os bastidores da área. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito o teu repertório. Beleza? Obrigada por ter acompanhado. Até mais.